Olá, nono ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na verdade, essa aula aqui é meio que uma parte 2 da aula de resistências à ditadura militar. Na aula anterior, como estava chegando em 10 minutos, eu optei por fazer um outro vídeo falando sobre a resistência indígena e quilombola e sobre a resistência armada. Vamos começar, sem enrolação. Aqui nessa parte que fala sobre a resistência indígena e quilombola, o livro de vocês vai explicar para vocês que na época da ditadura militar, houveram muitos projetos construídos. Quer dizer, havia-se a intenção de fazer grandes obras e grandes projetos, como, por exemplo, construção de rodovias, construção de usinas hidrelétricas. A própria Transamazônica, que é uma rodovia que passa aqui pelo nosso estado, ela foi uma rodovia projeto dessa época da ditadura civil-militar. O problema todo foi que a construção dessas obras, usinas, rodovias, etc., acabou prejudicando alguns grupos sociais que viviam na região da construção dessas obras, certo? Então, além, é claro, do dano ambiental, mas aqui eu estou falando só do social, tá? Muitas dessas obras iam passar por territórios indígenas e quilombolas, tá? E a ditadura não quis saber se era um território sagrado para eles, se era um território deles por direito, se era um território deles, não quis saber disso. Apenas passou com o projeto por ali e pronto. Ele até conta aqui, ó, no terceiro parágrafo. No final da década de 70, por exemplo, a construção de uma barragem, que é para fazer uma usina, né, no estado da Bahia, alugou uma vasta área de territórios quilombolas, das comunidades de Barra, Bananal e Riacho das Pedras. Então, isso é apenas um exemplo de como um grande projeto pode afetar a vida de uma população. Ó. A comunidade quilombola foi alagada por causa da construção dessa barreira. Aqui na parte de baixo também, ele vai falar ó, que em meio ao processo de desenvolvimento econômico promovido pelo governo, houve também a ocupação irregular de terras indígenas, que na verdade essa ocupação irregular é algo que já acontece há bastante tempo, desde que o Brasil é Brasil, né? As terras indígenas foram ocupadas por portugueses, depois por fazendeiros, depois e agora na época da ditadura, pelo próprio governo para poder construir os grandes projetos. Então, nos anos 80, ó, isso acaba incentivando a organização de lideranças indígenas, de grupos indígenas que vão lutar contra a construção dessas obras. Até hoje a gente vê aí diversos grupos indígenas e até mesmo ribeirinhos, camponeses, quilombolas, resistindo à construção de usinas hidrelétricas na sua região, porque eles sabem o quanto a construção de uma obra como essa vai afetar o dia a dia deles. Porque não é só uma questão de território, gente, é também uma questão de mudar a dinâmica dos rios, de mudar o curso do rio, de mudar a questão da reprodução dos peixes. É uma série de fatores que vai acabar influenciando não na nossa vida nem na de vocês, não na minha vida nem na de vocês, mas na vida desses povos vai influenciar muito, certo? Então acabou que esses povos indígenas e quilombolas acabaram tendo que se organizar para poder tentar combater a construção desses grandes projetos. Aqui na parte da resistência armada, o livro de vocês vai contar a respeito do nascimento de alguns grupos revolucionários, tá? Porque até então eu falei para vocês a respeito de organizações indígenas, de grupos de estudantes, de cantores, mas eu não falei para vocês nada a respeito de violência, nada a respeito de armas, etc. Mas isso vai acontecer. Uma parte da população vai se organizar para pegar em armas para lutar contra a ditadura, principalmente quando eles perceberem que os militares não pretendem sair do governo logo. Quando a população uma parte da população perceber que esses militares estão no governo há bastante tempo, que eles não pretendem sair, aí eles vão pegar em armas. Aí vão surgir grupos como, por exemplo, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é o MR8, muito famoso. Ação Libertadora Nacional, também muito famosa. Sempre que você vê no documentário sobre a ditadura militar, algum senhor já velhinho, assim, às vezes ele era um revolucionário na época da ditadura, ele fazia parte da Ação Libertadora Nacional, que era um grupo armado. Ou então, por exemplo, a Vanguarda Popular Revolucionária. Eu não estou exaltando aqui a violência, só estou falando que essas pessoas aqui dessa época, elas viram na violência uma saída para combater um sistema de governo que estava tirando a liberdade das pessoas.
tá? Aí o livro de vocês explica que esses grupos eram compostos por pessoas dos mais diversos tipos: estudantes, operários, camponeses, ex-militares. Então, eram vários tipos de pessoas, até mesmo ex-militares que eram contra a ditadura, tá? Esses grupos, muitas vezes, para conseguir recursos, para conseguir dinheiro para comprar armas e armar as suas ações, eles roubavam bancos e com o dinheiro do roubo dos bancos eles compravam armas e organizavam tudo. Um dos atos mais emblemáticos da época foi quando um grupo revolucionário sequestrou o embaixador americano. Já pensasse? O embaixador americano chegou no Brasil e foi sequestrado por um movimento revolucionário contra a ditadura militar. Esse sequestro foi feito para poder trocar a vida do embaixador americano pela vida de alguns presos políticos. Então, tinha algumas pessoas do movimento presas e aí eles negociaram a vida do embaixador por essas pessoas que estavam presas, tá? Foi um dos momentos mais famosos da ditadura militar. Mas é claro que os militares eles não ficaram parados apenas recebendo essas cutucadas aí da população. Eles também reprimiram muito fortemente esses movimentos, tá? Aqui no último parágrafo dessa página fala a respeito da guerrilha do Araguaia, tá? A guerrilha do Araguaia também foi um movimento de protesto, tá? Ali na região do Rio Araguaia, nos anos 70. Só que a forma como esse movimento foi reprimido foi extremamente violenta. O governo mandou para lá, para Araguaia, 10 mil soldados, sendo que era para conter 70 pessoas, 70 guerrilheiros. Então foi um verdadeiro massacre. Até hoje a guerrilha do Araguaia ela é muito lembrada por conta da forma violenta como ela foi reprimida. Tá? Isso aqui é só para exemplificar o quanto os militares não estavam para a brincadeira. Eles queriam reprimir tudo e qualquer coisa que estivesse no caminho deles. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Na aula de hoje era só para finalizar essa parte da resistência. Um beijo e até a próxima.